Fala aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Daniel Schultz do canal School Drones e hoje a gente está num lugar totalmente diferente do que vocês estão acostumados a enxergar. Tem esse fundo maravilhoso atrás de mim aqui e vocês estão me vendo na Rabbit. Inclusive, isso vai ser pauta para o próximo vídeo. Gurizada, hoje nós temos então a missão de tentar mostrar para vocês, pelo menos sob o meu ponto de vista, se a ideia é ter ou não ter o Avata, eis a questão. E aí, depois da vinheta. No vídeo de hoje, a gente vai começar com 5 coisas que o Avata não é. Mas eu vou começar já sendo bem honesto com vocês em dizer que eu voei esse cara alguns dias, muitas baterias depois. Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo é realmente uma impressão do que eu tive, já que eu não sou patrocinado pela DJI e azar de quem não gostar. Aí, DJI, dica para vocês, se vocês quiserem me mandar para testar e daí de repente rola um jabazinho. Mas hoje não é essa questão, a gente vai então para 5 pontos que eu achei negativos no Avata, ou 5 coisas que o Avata não é. A primeira coisa é, ele não é um drone de corrida. Pode até parecer um pouco óbvio para algumas pessoas, mas ele também não é um drone Mavic. Daquela espécie de drone que você faz aquelas imagens mais estabilizadas e tal. Ele não chega nem ao extremo do drone racer, nem ao extremo de ser um Mavic. E também não é um DJI FPV. É confuso isso, né, para nossa cabeça num primeiro momento, mas vocês vão ver que vai fazer um pouco de sentido. A construção dele basicamente revela algumas questões que a gente observa enquanto a gente voa ele. Primeiro que ele é um drone pesado. Ele tem cerca de 410 gramas com a bateria no local, instalada ali bonitinha, e ele é um drone de praticamente 2,5 polegadas, para quem está acostumado com os drones Sinoop mais raiz assim. Então, tipo assim, 410 gramas num drone de 2,5 polegadas é bastante peso, porque a área de contato das hélices para fazer a sustentação aerodinâmica dele é pequena. Então, tem que compensar isso com os motores numa velocidade maior e, consequentemente, tu vai ter menos torque para tu conseguir responder a determinadas situações. Se a tua ideia é fazer manobras, tipo, dar aquele mergulho, fazer um split S e tal, ele até faz, mas ele faz com certas limitações. Significa que se você fizer um mergulho muito acentuado, muito provavelmente ele não vai voltar no mergulho. Ele vai virar parte do solo em que você está pisando. Ficou triste essa notícia? Ficou poético isso, né? Até eu me surpreendi, cara. E por último, então, nessa primeira questão, ele não substitui as imagens do Mavic. Tem gente que diz que sim, até nesse ponto eu discordo um pouco do Guilherme, mas assim, tu não consegue fazer imagem Mavic com isso daqui, tá? Tu pode tentar, mas não vai ficar igual, vai ficar tipo parecido, até porque o conceito de voo dele é diferente, então tu não vai conseguir fazer uma imagem tão estabilizada quanto a do Mavic com esse cara aqui. Esquece todos esses conceitos de funções automatizadas quando você decidir para o FPV, porque isso não faz parte do mundo do FPV. O FPV é braço e dedo, e muita sorte para voltar o drone em segurança. A segunda coisa que o Avata não é, ele não é um drone que dá liberdade para o piloto. Tá, mas como assim? Eu não consigo voar ele do jeito que eu quero? Não, isso sim, mas o que acontece é que ele é um drone DJI. Por sua vez, ele tem o software Gelzone e isso impossibilita você voar em muitos locais. Por exemplo, nos centros urbanos. Tendo em vista que a ideia dele é ser um drone compacto para tu fazer voos de proximidade nos ambientes, isso pode ser bastante restritivo se você estiver numa cidade grande cercada de helipontos, por exemplo, como São Paulo, porque você vai ter certas dificuldades de decolar o seu drone quando ele identificar que está perto de uma geozone. Eu mesmo tive um problema de que eu não consegui decolar ele numa zona que é uma zona de autorização, que na verdade não teria nada de especial, só aquela zona azulzinha, para quem conhece o mapa da DJI, que deve aparecer de repente aqui em algum lugar, mas não consegui simplesmente desbloquear a zona. Fui para casa triste porque eu não consegui fazer o meu voo com o meu Avata. Objetivo inalcançado. E aí isso é uma coisa que pode levar a 2 questões. Primeiro é que é bom, porque isso aqui é um drone mais voltado para pilotos inexperientes, então
dificilmente o cara vai conseguir fazer uma coisa que não deveria fazer com ele, mas por outro lado, um piloto um pouco mais experiente pode ter bastante dificuldade de fazer voo simples com esse cara, dependendo da zona em que tu vais decolar. Não é uma coisa legal para quem é experiente, mas é uma coisa legal para a comunidade. E no fundo eu classifiquei isso como uma nota ruim, vamos dizer assim, por conceito do drone. E o terceiro ponto aqui é que a gente vai beleza, e daqui a pouco então, se esse drone é legal e de repente a câmera não me atende tão bem, se for o caso, eu vou pegar e vou acoplar uma GoPro em cima. Não é uma boa ideia, porque o drone já é pesado por natureza, ele já tem uma massa grande, ele já tem um esforço sobrenatural para se manter propriamente no voo em função do tamanho das hélices e do projeto em si, e você colocar mais 150 gramas, o que daria mais 50% de peso para o drone, é judiar bastante dos motores e do ESC. Consequentemente, você logo vai ter um ESC queimado. Então não é uma boa ideia colocar uma GoPro aqui em cima. Ah, mas eu vou colocar uma GoPro Naked, ou propriamente a Hero 10 Black Bones, não sei o que e tal. Mas você não vai ter onde conectar ela, a menos que você abra ele e faça uma gambiarra para poder alimentar a GoPro. Então também não vai resolver. Querendo ou não querendo, não é nada, a própria Black Bones já tem mais de 50 gramas. Então não é uma ideia bacana você ficar acoplando peso a um tijolinho com 4 hélices pequenas. O quarto ponto que o Avata não é sub 250. Infelizmente eu tinha uma esperança de que talvez a DJI fosse lançar um Sign-Up sub 250, mas eu até entendo que isso não pode ser totalmente frustrante, porque a bateria que a DJI desenvolveu pro Avata, ela dá 15 minutos de voo aproximadamente. Vou dizer que eu prefiro que ele não seja mesmo sub 250, mas tem uma bateria para voar mais tempo e talvez até um pouco mais longe. Porém, isso é mais problemático porque ele vai precisar de toda aquela documentação que qualquer outro drone, como o Mavic 3, por exemplo, precisaria. Seguro, ANAC, Anatel, autorização de voo, aquele negócio todo. Então isso é um ponto que eu achei negativo nesse drone aqui. Por fim, para quem está pensando em comprar um Avata achando que todos os seus problemas de falta de perícia em voo vão ser resolvidos, eu vou dar uma notícia ruim: o Avata não vai te tornar um piloto melhor. É um negócio meio estranho assim, mas o fato é que o Avata em si, se você voar ele no modo normal, ele quase se assemelha a um voo de Mavic. Ah, mas então é fácil voar o Avata e por isso eu vou ser um piloto de FPV a partir de hoje profissional. É fácil de voar o Avata, mas os movimentos que ele vai fazer numa cena para que a cena fique usável, fique bonita, exige que você tenha bastante experiência e domine bastante o seu controle remoto, porque o piloto de Mavic, ele tem a ideia de ficar fazendo isso aqui no botão do controle, tipo, bota o dedão, arrasta para cima, deixa ali e tal, e achando que isso aqui vai voltar para o centro e não volta para o centro, tá? O acelerador de um drone FPV, ele é diferente. Embora que o controle de fábrica venha com o botão que volta para o centro sozinho, se você quiser aprender a voar ele no manual, você vai desabilitar isso para você ter uma experiência de voo mais válida, vamos dizer assim, menos perigosa para você. Então sim, 5 motivos pelos quais eu não curti tanto assim o Avata, mas agora eu vou mostrar para vocês que todas as moedas têm dois lados, e por isso também tem alguns pontos que eu achei bastante positivos nesse saudoso amiguinho da DJI aqui, que já se tornou um mimo da comunidade FPV. O primeiro ponto positivo que a gente pode destacar já é a facilidade de voo do Avata. O Avata é um carinha muito fácil de voar, no sentido de que você pode simplesmente, comparado a um Sign-Up tradicional, você pode tirar ele da mochila, conectar a bateria, se você precisar conectar, coloca o cabo aqui, aperta o botão e ele está pronto para voar, já com toda a tecnologia que a DJI pode oferecer para você. Então ele é extremamente fácil de voar. E nesse ponto, você não precisa ficar estudando bateria, estudando quantos volts tem que ter cada célula para pousar, para carregar, que carregador você vai usar, se a bateria é 4S ou 6S,
o que que é ESC, o que que é controlador, o que que é esse monte de coisa estranha que o cara tem que descobrir ou desvendar quando começa a entrar no mundo do FPV. A DJI oferece isso no Avata de uma forma simples e fechada. Você tem uma caixinha que você vai abrir, o drone está pronto para voar, sem você ter que fazer um doutorado em eletrônica e dinâmica de voo para conseguir fazer esse carinha voar. Então ele voa bem. Inclusive no kit padrão vem esse Motion Controller e eu vou confessar para vocês bastante restrição com relação a esse cara aqui, achando que a experiência de voo devia ser terrível usando esse negócio aqui, lembrando de como que era a experiência de voo do DJI FPV. Mas eu devo dizer para vocês que eu me enganei completamente e eu achei bastante válida a experiência de voo com esse cara. Inclusive, eu estava conversando com o Guilherme aqui na Rabbit e estava discutindo com ele a questão de que realmente para um cara que nunca pilotou um drone, tu tem que entender o que é aquele monte de conjunto de movimentos que tu vai fazer com 2 gimbals num controle para frente, pitch, roll e yaw para um lado, acelera para o outro e tal, é bastante confuso para o cara que nunca voou nada num controle remoto. E esse cara aqui resolve muito bem essa questão, porque na verdade tu aperta o botão, ele decola, tu acelera pressionando o gatilho, mais aceleração, menos aceleração, e tu só faz o movimento da mão aqui assim, para fazer o teu voo e curtir numa vibezinha bem legal. Então, tipo, eu achei muito irado esse negócio aqui, apesar de ter odiado isso aqui no DJI FPV, achei que pro Avata ficou um negócio sensacional e eu fui quebrado no meu próprio preconceito sobre a coisa. Então, realmente, ele é um drone próprio para iniciantes. Segundo ponto positivo, o Avata é barato. Aí é uma discussão ferrenha, é difícil, né? Porque o que acontece, como é que tu vai dizer que esse drone é barato se o conjunto do drone, do controle e do óculos custa quase 10 mil reais sem baterias extras? O drone é barato por quê? Porque o óculos custa 4.500, 4 mil reais, o controle custa mais, vamos dizer, R$1.000 aqui. Então, só entre óculos e controle tu tem 5.500 reais. E do restante, tu vai ter um drone que custa aproximadamente 3.400, 3.800 reais na cotação de hoje do AliExpress. E eu vou te dizer que se você comparar o valor de uma GoPro 10, isso aqui é uma GoPro 10 que voa pelo mesmo valor. Inclusive mais barato que a GoPro 11 que foi lançada no dia que foi gravado esse vídeo. Então assim, é um drone barato porque ele oferece uma experiência de voo com uma câmera já embutida, coisa que a GoPro não permite você voar, né? Um outro detalhe importante é que se você conseguir destruir esse drone, que é uma coisa difícil de acontecer, você precisa só comprar outro drone. É como se você estivesse quebrando a sua câmera e estivesse trocando a sua câmera, porque o óculos e o controle vão ficar contigo por mais tempo. Por esse motivo, eu acredito que ele seja um drone, entre aspas, barato, comparando com uma GoPro que não oferece a experiência de voo. Um outro ponto que a gente conversou bastante aqui na Rabbit é a respeito da câmera. Num primeiro momento, eu fiquei um pouco decepcionado com a imagem da câmera, achando que talvez ela pudesse ser melhor. Em termos de qualidade, principalmente na questão de ISO, ambientes de baixa iluminação e tal. Mas eu acompanhei praticamente todos os testes que foram feitos com o Avata e eu fiz propriamente vários testes de voo com o Avata e a minha conclusão final foi que a câmera ela é honesta para o drone. Não é uma super câmera, talvez não se compare a uma GoPro 10 em todos os recursos que ela tem, mas como a gente abordou no tópico anterior, é um drone que custa o valor de uma câmera, então tu tem outras coisas aqui que compensam essa experiência toda ali. E pela questão da qualidade da câmera, é uma câmera que filma em 4K 60 frames por segundo. Que é uma qualidade já bastante absurda para a maioria dos computadores que a gente tem no mercado hoje. Então, tipo, tu editar um vídeo de 4K 60 já não é qualquer máquina que edita. E o que mais me chamou a atenção no processo todo foi a questão do Giroflow, que a DJI ouviu as nossas preces quando habilitou o Giroflow para utilizar nesse drone. E aí, por que eu me decepcionei um pouco? Lá no início, quando a gente recebeu ele, há um tempo atrás, a gente viu as primeiras imagens que saíram do drone estabilizadas de uma forma muito similar ao que foi feito no DJI FPV naquela versão anterior. Então tu tinha um voo que fazia um negócio assim, tipo aquele, vamos dar
uma experiência assim, tu tá subindo uma serra de ônibus lotado e o ônibus fica fazendo isso daqui assim, e aquela imagem, ela fica, né, fazendo um negócio meio Bob Marley, assim, para tu enxergar, fica um negócio meio estranho, não é uma imagem cravada que tu vai fazer um movimento e ela vai dar uma balangueada, sei lá, a gente já apelidou de balanguear aqui, né? Nem sei se existe essa palavra, nem deve existir, mas ela dá uma mexida assim estranha que parece que o cara tá meio chapado olhando aquilo ali. Então, tipo assim, naquele momento eu fiquei um pouco decepcionado com a câmera em função disso, mas depois nos outros testes se revelou que, por exemplo, usando o drone com aquele esquema da estabilização horizontal, já ficou bem melhor. E eu vou dizer para vocês que agora, com o uso do GiroFlow, que foi habilitado numa das últimas atualizações de firmware e na última versão do GiroFlow, nessa data, ficou excepcional. Então, tipo, mas dá para usar para fazer imagem do cinema? Não, né? Tu não vai usar um drone da linha consumer da DJI, do tipo do ramo entusiasta, para fazer uma imagem de cinema, a menos que o cara aceite isso, né? Então tu vai usar um drone apropriado para essa questão. Mas a imagem, assim, para tu fazer, que nem a gente faz na Revit aqui, os eventos de casamento, festas, pegar do ramo imobiliário, fazer voos por dentro das empresas, é massa, já é muito satisfatório, então já resolve bastante essa questão de gravação com o drone. Agora, se tem uma coisa que me despertou a emoção foi perceber a eficiência do sistema de posicionamento desse cara. Posicionamento em baixa luz, em ambiente fechado, tipo, o cara não tá pegando o GPS e mesmo em baixa luz ele consegue fixar uma posição dentro do ambiente. Aqui na Revit, como vocês estão vendo, a gente tem umas luzes meio estranhas aqui, né? Um ambiente de baixa iluminação para a gente poder trabalhar legal. E mesmo com essa baixa iluminação, ele crava a posição e fica paradinho naquela posição até que você mande ele sair dali. E outra coisa que me chamou a atenção também na questão de posição é com relação à qualidade do GPS dele. Tu ligou o drone, ele já pega 20 e poucos satélites ali. E até fiz uns testes colocando umas folhas de alumínio por cima para tentar fazer um bloqueio de sinal, para ver como é que o GPS ia se comportar, tipo, tu entrando debaixo de um telhado de zinco ou coisa do tipo, e o sensor de GPS continua pegando o satélite. É impressionante. Voei dentro de um pavilhão com ele, com um telhado de zinco, e ele pegou 4 satélites, para vocês terem uma ideia. Então, tipo, é impressionante a qualidade do GPS, o que me leva a deixar triste lá naquele outro ponto que a gente abordou lá no início, que ele vai reclamar bastante nas geozones, né? Mas fazer o quê? Também com relação ao sistema de posicionamento, o voo de proximidade a obstáculos é bastante estável. Provavelmente esses dutos aqui não são apenas dutos de proteção, mas eles provavelmente devem ter algum tipo de engenharia de aerodinâmica aqui, porque você pode passar perto de um obstáculo e, diferente do que a gente está acostumado com esses drones de 3 polegadas, ele não é sugado para a parede, não gruda na parede. Então, uma outra coisa que também a gente percebeu é que se tu estiver voando e passar por cima de uma superfície, ele não dá aquele salto para cima. Então é muito bacana assim o sistema de posicionamento do Avata. Quinto ponto, já indo para o final, ele é praticamente indestrutível. Praticamente porque a gente sabe que nada é indestrutível. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Esse cara já tomou tombo em tudo que foi tipo de experiência e ele tá aqui bonitaço. Tem uns arranhões e tal, mas o fato é que essa liga que os caras da DJI usaram para fazer a construção desse frame, meus amigos, é um negócio impressionante. Até eu vi nos grupos uns dias atrás os caras... porque eu vou pegar meu Avata e vou construir um frame de fibra de carbono e tal. Cara, não tem necessidade, porque se você conseguir quebrar esse frame aqui, significa que a porrada foi tão forte que nada resistiria ao impacto. Então, tipo assim, tá muito bom, tá muito bom. E é totalmente diferente do DJI FPV, né? Que o DJI FPV, ele caiu, quebrou. Esse cara aqui, ele resiste a quedas sinistras. E eu falo por experiência própria, já que o Guilherme não está aqui. Então, ele resiste mesmo a quedas sinistras. Ainda nesse ponto, mesmo que ele sofra algum tipo de avaria, ele tem uma forma basicamente inteligente de fazer a substituição de peças aqui. É relativamente fácil se você tiver alguma afinidade com eletrônica. Então, é possível você fazer a substituição, por exemplo, do frame,
dos protetores, da carcaça aqui de cima e tal, mas como eu falei para você, se você chegar a destruir o frame desse cara, muito provavelmente o que estava dentro não resistiu, então provavelmente ele não vai ser substituível. Mas se tu precisar trocar um módulo de GPS, é por um conector, a câmera e o gimbal é um outro conector, tu abre ele, tira o conector, coloca o próximo e está resolvida a parada aí. Então, ponto para ele nesse sentido, porque ele realmente é muito forte. E para o fechamento aqui, já vamos um ponto extra para a qualidade de sinal. O sinal desse cara tá absurdo em relação ao que a gente conhece dos drones mais tradicionais, né? Eu vou em diversos lugares em que o sinal poderia facilmente ser degradado e ele se apresentou com qualidade total. Eu não fiz teste de long range, que eu acredito, do meu ponto de vista, que isso aqui não é um drone para fazer long range. Ele pode fazer long range, mas ele não foi feito para isso na minha concepção. Então eu não fiz teste long range. Os meus testes basearam em entrar dentro de coisas e ver se o sinal dele resistia bem. Inclusive, o primeiro voo que eu fiz foi dentro do meu apartamento e ele se comportou de uma forma impressionante, assim, na questão de estabilidade, de passar por perto das paredes, como eu falei para vocês antes, e já fiquei bastante surpreso com os primeiros resultados ali. É um drone que voa relativamente rápido no modo esporte, podendo chegar até 100 km por hora, mas aí eu vou dar uma notícia ruim para vocês, é difícil de parar ele quando ele chegar nessa velocidade, né? Isso porque, como a gente já falou antes, ele é um drone pesado com uma estrutura de voo pequena para o peso dele. Então, tudo que tu consegue acelerar, tu vai ter problemas para parar depois. Então, voe com cuidado, embora que tu consiga voar ele a uma velocidade alta, não é uma coisa assim que a gente diz assim, recomendado fazer corrida de drone com ele. Como a gente falou também, tem que ter cuidado na hora de fazer um dive, porque provavelmente ele não vai se recuperar no dive, em função de que ele engana um pouco, porque ele vai ajustando o ângulo da câmera enquanto voa, e se tu tá fazendo um dive nesse sentido aqui, tu vê que tu não tem área para parar o movimento do drone, né? Tu teria que apontar a câmera para cima, que isso é uma coisa meio contraintuitiva. Então, mas assim, no modo geral, eu acredito que o drone é top, tá? Eu não tenho como dar resposta para a pergunta se você deve ou não deve ter esse drone. Eu vou dizer para vocês que se for para vender os meus drones de FPV e comprar esse cara, isso não vai rolar, porque eu gosto muito deles, principalmente esse Protec da E-Flite aqui e o Chimera 7 da E-Flite. Se você não conhece, tem os links aqui embaixo para você conhecer. Eles são drones excepcionais para os propósitos deles. E esse cara, eu acho que ele entra num propósito intermediário entre um Sinoop e uma outra coisa qualquer, como se fosse um Mavic, por exemplo. E o drone é legal, eu acho que vale o investimento. A experiência é bacana, principalmente para quem vai começar. Mas assim, controle um pouco a sua ansiedade, porque talvez ele não vai conseguir entregar tudo que você gostaria que ele entregasse se você for um piloto com mais experiência. Tem uns links de review aí embaixo do canal do Rabbit Filmes lá. Você pode dar uma olhada lá, que tem outras informações interessantes. Vocês também devem ver na continuação desse vídeo algumas imagens que a gente fez por aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos desse tipo. Se você não curtiu, compartilha com os amigos, nem que seja para fazer uma zoeira. E se você vai comprar o Avata, bem-vindo ao mundo DJI. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.